Mas afinal de contas, o que é o consórcio? Eu, como especialista nessa modalidade, posso dizer a vocês que muitas pessoas me procuram para entender um pouquinho mais sobre o produto, para entender o que é possível fazer com esse produto e o que a grande maioria me responde. Eu falo assim: você entende do consórcio? Você sabe o que é o consórcio? E as pessoas simplesmente falam assim para mim: olha, eu escutei um amigo meu que comprou, que disse que demora demais, eu não sei exatamente para que eu posso usar o consórcio, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que demora. Então, percebendo com a minha experiência aqui no escritório, trabalhando com os nossos clientes, a maioria das pessoas não sabe o que é o consórcio. Tem uma ideia, mas uma ideia muito por cima e não entende de fato o quanto esta ferramenta pode ajudar você a realizar os seus sonhos. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Lara Brito, sou economista e especialista nessa ferramenta riquíssima que é o consórcio. Estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Falo o seguinte: essa aqui era uma ideia que estava no meu coração. Eu educo todos os dias clientes e trago para eles essa ideia incrível do consórcio para adquirir bens, para fazer uma alavancagem patrimonial, para fazer uma alavancagem financeira. E eu tinha esse desejo no meu coração de gravar um vídeo, de trazer para vocês, de explicar um canal onde nós pudéssemos falar, além do consórcio, falar sobre educação financeira, falar sobre mentalidade rica, mentalidade pobre, enfim, tudo que envolve esse universo das finanças era um desejo que eu tinha no meu coração. Então estou aqui dizendo a vocês que é o meu primeiro vídeo falando o que é essa ferramenta, falando de consórcio, é o meu primeiro vídeo. E eu tenho certeza que você vai adorar e a sua cabeça vai mudar em relação ao consórcio. Você vai ver o tanto que é uma ferramenta simples, mas ela é pouco divulgada. Na verdade, o que acontece? Quando se fala de finanças, de dinheiro, o brasileiro ele tem uma certa dificuldade em parar para estudar, em parar para ouvir. Falamos pouco sobre investimento, falamos pouco sobre finanças e algo que não é aprendido na escola, é algo que não é cultural. Mas nesse canal eu vou trazer para vocês sempre um conteúdo riquíssimo e principalmente ferramentas financeiras de transformação, ferramentas que vão solucionar um problema. Então, por favor, já passa aqui me seguir para me dar uma força, para eu continuar gravando esses vídeos aqui para vocês, para que o YouTube entenda que é um conteúdo importante, que é um conteúdo relevante. E aqui, gente, não é um monólogo, tá? Eu quero que vocês já deixem aqui para mim nos comentários se você gostou do vídeo, curtiu o vídeo, se eu tenho que mudar o formato, se eu tenho que ser mais clara. E outra coisa, gente, outro detalhe, tem muita gente aqui na internet falando difícil. Né? Por que a pessoa fala difícil? Porque ela mostra que ela é uma autoridade, que ela entende demais, e aí ela precisa falar difícil. Mas na verdade eu estou aqui justamente para fazer o contrário. É para falar de maneira simples, fácil, prática e para que você entenda. E principalmente para que você possa utilizar essa ferramenta e mudar de vida. Então vamos lá. O que é esse consórcio? O que é isso? Eu preparei aqui uma aulinha, vou acompanhar com os slides que eu fiz aqui. Estamos gravando aí de maneira muito simples, muito rudimentar, mas pelo menos eu estou microfonada, porque senão esse projeto não ia sair do papel. Então vamos lá. O consórcio, ele é uma modalidade de compra baseada na união de pessoas. Resumindo, é uma vaquinha. Gente, é uma vaquinha. Resumindo, é isso. Então, os grupos eles são organizados por uma administradora autorizada. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre administradora, sobre taxa de administração, se tem juros, se não tem juros, eu vou explicar tudo. Mas hoje esse vídeo é para falar o que é o consórcio. Então, como eu disse a vocês, uma modalidade de compras baseada na união de pessoas e um grupo organizado por uma administradora, com o objetivo de formar uma poupança conjunta para aquisição de bens móveis, imóveis ou serviços. E é considerado uma forma de autofinanciamento, pois os participantes utilizam o próprio dinheiro do grupo para comprar os bens, sem a incidência de juros, mas pagando uma taxa de administração. Estou falando aí de maneira clara. É uma vaquinha, gente. Só que a diferença uma vaquinha aí que você faz com seus parentes, que você faz com seus amigos do seu escritório, do seu trabalho, onde você não sabe se você vai receber ou se você não vai receber, aqui é feito tudo dentro da lei, é feito de uma maneira organizada. Tudo que você paga fica no seu CPF, aquilo que você paga para a administradora fica no seu CPF e você tem segurança de que o negócio vai acontecer. Então é muito simples. Um grupo de pessoas que se unem, pagam ali mês a mês pequenas parcelas e todos os meses são sorteadas algumas pessoas e que acabam pegando esse crédito para gastar como quiser. Então vamos aos principais tópicos do consórcio. Como que ele funciona? Então, os membros eles vão pagar parcelas mensais
e vão ter que ser contemplados. E a contemplação, ela ocorre da seguinte forma: por sorteio ou por lance. Eu também, ao decorrer aqui dos nossos vídeos neste canal, nós vamos falar especificamente do sorteio e do lance, como que ele acontece. Nós temos também, dentro de um dos tópicos do consórcio, a carta de crédito. Então, o que seria isso? Você já entendeu que o funcionamento é através de contemplação e lances, sorteio ou lance. A carta de crédito. Uma vez contemplada a sua carta de crédito, o participante vai receber um crédito do valor que ele contratou para pagar o bem à vista, que garante maior poder de negociação. E sim, pessoal, é sem juros. A principal vantagem é a ausência de juros compostos. O que tem no consórcio, então? Como que ele funciona? Como é que ele se sustenta? Através da taxa de administração. Elas variam, sim, de administradora para administradora. Tem taxas maiores, menores, mas depois eu vou entrar num vídeo também falando sobre isso. Mas eu quero que você entenda como que é o funcionamento do consórcio exatamente. Então, de verdade, ele é sem juros. E existem tipos de consórcio. Os mais comuns são os de imóveis, que pode ser residencial ou comercial. Tem os de veículos, que é para motos e carros, e tem os de serviços, que esse eu confesso para vocês que eu não sei como é que funciona. Como é que são esses de serviços? Para viagens, educação, procedimentos estéticos, esse eu não trabalho. Eu sou especialista no de imóveis e no de automóveis. Mas com consórcio, se você quiser comprar um avião, você pode. Você sabia disso? Se você quiser comprar um barco, você pode. Quer comprar uma chácara? Você pode. Mas, como eu disse, eu tenho que ser bem objetiva aqui com vocês hoje, eu estou explicando como é o consórcio. Vamos lá. Quais são os custos envolvidos? Eu já falei para vocês da taxa de administração e as parcelas podem incluir um fundo de reserva. Para quê, gente? Para cobrir a inadimplência do grupo, caso ocorra. E tem também o seguro prestamista. Muita gente também torce o nariz e fala assim, gente, mas eu vou pagar um seguro. Gente, olha que maravilha. Vamos dizer que acontece alguma coisa com você. Você está lá pagando suas parcelas, já pegou seu bem, está pagando seu imóvel, está pagando seu carro, sua moto, e acontece algum acidente, acontece alguma coisa, e vai fazer o quê? Você vai perder o bem? Não. Se você paga o seguro, e se você tiver uma invalidez permanente, o seu bem é automaticamente quitado, e se acontecer alguma coisa com você, o seu bem também é automaticamente quitado. Então, nesse caso, é melhor prevenir do que remediar. Então, esses são somente esses custos envolvidos. Taxa de administração, fundo de reserva e os seguros, que sim, na maioria dos casos, é o seguro obrigatório. Mas principalmente após a contemplação. Então, antes da contemplação, você vai lá pagar a parcela, o seguro não está incluso, mas depois que você pegar o seu bem, esse seguro geralmente costuma ser obrigatório. E qual que é a grande vantagem do consórcio, meus amigos? É um planejamento financeiro. E o principal, a ausência de juros. Vocês sabiam que o Brasil fica somente atrás da Turquia em relação aos juros? O Brasil é o campeão de juros no mundo inteiro. Nós estamos em segundo lugar, amargando, infelizmente, esse pódio que não é orgulho para ninguém. Um pódio que sangra o bolso das famílias brasileiras, vocês sabem disso. Então, a grande vantagem que eu vejo mesmo nessa ferramenta chamada consórcio é que tem uma ausência de juros. E os custos totais, gente, eles são muito, mas muito. Não tem como comparar com o financiamento. Não tem como comparar. Se você tem pressa, você acaba caindo nessa armadilha do financiamento, que também depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Então, o consórcio eu só vejo vantagens. A única desvantagem, que eu falaria que é a maior delas, é que você precisa ter paciência. É que você precisa deixar a ansiedade de lado e ter a disciplina de pagar as suas parcelas. Porque eu tenho uma convicção e vejo isso aqui com os nossos clientes. Eles ficam assim, mas e se eu guardar o dinheiro? Existem pesquisas que mostram que pessoas que guardam o dinheiro, em 3 meses, a primeira emergência que ocorrer, a pessoa vai lá e pega todo o dinheiro e gasta tudo. Ou seja, ela não consegue poupar. Então, até aqueles que desejam guardar dinheiro, que desejam poupar, o consórcio é uma excelente opção. Agora, a gente precisa também falar das desvantagens. Qual que seria a desvantagem? Acabei de falar para vocês, gente. A contemplação não é imediata. Não é no prazo que você deseja. Se você tiver uma boa entrada, vamos colocar entre aspas, seria um bom dinheiro para dar de lance, juntamente com o lance embutido, que também nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, posso estar falando grego aqui, mas eu vou explicar isso em outros vídeos. Você consegue sim acelerar a sua contemplação. Mas, a priori, o que acontece? A contemplação, de fato, ela não é imediata.
E outra coisa, qual que é a outra desvantagem? É a necessidade de você ter disciplina financeira. Por isso que é tão importante de você ter clareza aonde você quer chegar. Você vai ficar a vida inteira pagando aluguel para alguém ou pagando boleto que não vão te levar ao próximo nível na sua vida, ou você vai pagar algo que vai fazer sentido, vai fazer você mudar de vida. Então eu não diria que isso é uma desvantagem. Sim, para muitos é uma desvantagem, mas exigir disciplina financeira para muitos é uma desvantagem. E aí existe também, que aqui eu falo a verdade, é sem juros. Mas existe uma correção a cada aniversário. O que seria isso? Como assim a cada aniversário? A cada aniversário da sua cota existe uma correção. Para os bens como imóveis, para o consórcio de imóveis, geralmente é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, geralmente, existe essa correção através do INCC ou do IPCA, que é para garantir o poder de compra. É ruim, mas é bom. Mas depois eu vou explicar isso no próximo vídeo. Gente, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, tanta coisa para os próximos vídeos. E vamos lá. E por último, aqui eu coloquei aqui para vocês, é a fiscalização. A administradora de consórcio deve ser obrigatoriamente autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Esta é uma grande vantagem que existe uma fiscalização nas administradoras de consórcio. E já vou te dar uma dica de ouro. Você que está pensando em fazer um consórcio, entender um consórcio, você quer saber se a administradora é boa ou ruim? O Bacen, ele disponibiliza uma lista de 30 administradoras. Na verdade, estão todas lá, mas ele vai ranquear 30. Detalhe, da administradora mais reclamada para menos reclamada. Isso, gente, é ouro. Estou te entregando ouro. Então, alguém te oferecer uma administradora X, Y, é boa, não é boa? Vamos lá. Cheguei aqui na internet, digitei aqui, Banco Central do Brasil, ranking das administradoras de consórcio. Lá ele vai mostrar as 30 piores ou as 30 mais reclamadas. É claro que, gente, você vai olhar como você tem que avaliar isso também. Você não pode chegar lá e falar assim, essa administradora X apareceu aqui como a mais reclamada, então ela não presta. Você tem que observar lá o seguinte, quantas cotas essa administradora vendeu? Quantas reclamações ela teve? Quantas reclamações o Banco Central aceitou? Você tem que dar uma olhadinha nisso também, porque eu já vi assim, nós trabalhamos com várias administradoras aqui no escritório. E aí, às vezes, acontece, mas eu vi que tem uma reclamação lá da administradora, então ela não presta. Eu falo assim, amigo, olha aqui, se essa administradora já vendeu 300 mil cópias, não vou gravar de novo, falei pra vocês. Vamos lá. Se essa administradora vendeu 300 mil cotas e teve 5 reclamações, essa administradora é boa ou ruim? Me responde aqui nos comentários. A resposta é óbvia, né, gente? Agora, se a administradora vendeu lá 80 mil cotas e teve 50 mil reclamações, essa administradora é boa ou ruim, gente? Tá fácil responder. Então, vocês precisam observar isso. Mas essa é uma excelente ferramenta para você entender se essa administradora ela está regulamentada ou não. Se ela não estiver nesta lista, se ela não tiver essa concessão para ser uma administradora de consórcio, se ela não estiver autorizada, corre, meu amigo. Não adianta você falar que é do conhecido, que é do vizinho. Corre, certo? Então você tem segurança quando você compra desta maneira. Então é isso, gente. Por hoje, era isso que eu queria explicar para vocês. O que é o consórcio? Se você achou complexo o que eu falei aqui, entenda uma coisa. Resumindo, é uma vaquinha, onde um grupo de pessoas se junta, paga lá mês a mês a parcelinha, leva o prêmio. Quem paga o maior lance, maior quantidade de dinheiro, leva o prêmio. E mês a mês as pessoas são sorteadas. A grosso modo, meus amigos, é isso. Mas o meu objetivo aqui é te trazer clareza para que você entenda o que é e para que você se apaixone por esse produto como eu sou apaixonado. Porque eu vejo todos os dias aqui no meu dia a dia a transformação na vida das pessoas através desta ferramenta de alavancagem patrimonial e alavancagem financeira. Falei difícil agora, mas vou explicar no próximo vídeo. Eu deixo aqui o meu obrigada e o meu parabéns para você que chegou aqui até o finalzinho desse vídeo. E não esqueça de compartilhar se esse conteúdo fez sentido para você. Compartilha com a sua esposa, com o seu amigo, com a sua amiga, se você está pensando aí em começar a entender um pouco mais sobre o consórcio. Mas tem muitas variáveis do consórcio, eu vou trazer aqui em diversos vídeos para vocês, mas como o conteúdo é muito extenso, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então eu vou dividindo por tópico. Quer saber mais? Faz o seguinte, escreve aqui nos comentários, fala pra mim, Lara, explica tal coisa pra mim. Você falou muito rápido, falou muito devagar, falou muito difícil, falou muito complicado ou falou fácil demais? Me conta que eu quero saber. Combinado? Então, espero que você tenha gostado aí desse conteúdo. Não deixe de me seguir, compartilhe aí com seus amigos. O meu nome é Lara Brito, economista e especialista em consórcio. Até o próximo vídeo.